Podcast Bancada Azulina. Fala galera do Bancada, Júlio Marcel aqui falando nessa edição especial do Bancada Azulina. Nessa época difícil de quarentena, né, onde nós estamos em casa, e a gente está fazendo vários programas especiais, né, já que o futebol está parado. Então hoje a gente vai fazer uma entrevista muito mais que especial, né? Uma entrevista de pai para filho. Hoje eu vou entrevistar meu pai, menino. Eu não sei se na entrevista eu falo pai, eu falo menino, mas enfim, a gente vai falar um pouco aqui sobre a história de Nininho com relação à Associação Desportiva Confiança, né? Aproveitar e mandar um abraço a toda a Nação Azulina, todo mundo que está inscrito aí no canal do Bancada, meu amigo Mike, Lucão, a galera do Dragão Gaiato, ADC Mil Grau, a galera que fez esse canal crescer, né? E hoje tem uma abrangência muito grande aí com a torcida do Confiança. Então, primeiramente, eu vou dar boa noite, né, a Nininho, e que ele fale um pouco, né, sobre a primeira lembrança que ele tem do Confiança na sua vida. Boa noite, Nininho. Pai, benção. Boa noite, Júlio Marcel. Boa noite, meu filho, torcedor do Confiança. Deus abençoe não só a vocês, a todos, né, desse momento difícil que estamos passando. Meu momento do Confiança foram vários, né? Minha chegada no Confiança foi através de quem? De Menezes, né? Que era diretor de futebol do Confiança, das categorias de base. Eu já treinava ali no SESI Futsal e já na sequência com o Fortaleza, né? E a partir daí Menezes me levou, né, através de outras pessoas, como eu era um jogador de destaque naquele momento lá na garotada, me levou lá para a base do Confiança. Foi daí que eu passei a conhecer realmente de fundo a Associação Desportiva Confiança. Então, pai, e justamente em cima disso, como o senhor falou, da infância, adolescência, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre o cotidiano, né, do bairro industrial naquela época. Qual a importância do futebol no dia a dia, né, no seu dia a dia, da família, dos vizinhos, a importância do Confiança ali para a comunidade? Como era essa vivência de vocês ali? O Confiança, em termos de bairro industrial, né, de Aracaju e de Sergipe, sempre foi destaque. E eu, na minha infância, na minha adolescência, só se ouvia falar no Confiança. Realmente existiam outros clubes, né, principalmente o Sergipe, mas ali no reduto do bairro industrial, 90% só se falava em Confiança, né? Eu mesmo, na minha infância, já ouvia, né, dos mais velhos, que era um grande time, que era um time que sempre despontou a nível nacional, né? Na época de Ruita, de Beto e outros jogadores, Vevé. E a gente tinha essa história já dentro do bairro industrial. Então, a partir daí foi que a gente passou, né? Eu, como criança e passando para a adolescência, já a torcer pelo Confiança. Perfeito. Agora, uma coisa que eu sei que foi muito presente na sua vida, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a família, né? Família, vizinhos e até amigos, né? Que trabalharam na fábrica, chegaram a jogar, né, pelo Confiança, não só futebol, outros esportes. E aí vem a história da minha avó, né, meu avô, irmãos seus, que tiveram essa convivência ali com Confiança e com a fábrica Confiança. Eu queria que você falasse um pouco disso. Então, o período, né, essa época ali do bairro industrial, eu garoto, então a infância, não só minha, como de todos, né, que moravam ali na Rua São Luís, Travessa São Luís, Rua de Belém, João Rodrigues, aquela região toda do bairro industrial, a gente brincava de futebol. E tinha um campinho próximo ali à prainha, né, que hoje é a orla, né, a orlinha do bairro industrial. E a infância era essa, era jogar futebol, era brincar, era tomar banho de maré, né, ali na prainha. E na sequência, claro, estudar
e sempre respeitando as regras, né, dos pais, né? Tem tudo no seu horário e todos ali gostavam do Confiança. Em relação à família, eu venho de uma família de pessoas que praticaram o esporte, né? A partir da minha mãe, que na época, se eu não me engano, jogou handebol, né? Dentro da fábrica, da fábrica Confiança. Veio depois, veio o Jurandir, extrema-direita, né? Meu primo Karnal, né? A mãe dele, irmã de minha mãe. Depois veio o Dília, né? Que também jogou no Confiança. Teve uma passagem por Sergipano em Propriá, em outras equipes. E a partir daí surgiu o Nininho, né? Mas tudo isso com esse respaldo da história do Confiança dentro do bairro e a história de família. E a história também, como eu frisei antes, dos moradores, que tudo se tornava, mesmo tendo a fábrica Sergipe Industrial, né, que se imaginavam que seria Sergipe, Confiança, não tinha nada a ver. Eram todos moradores ali, ou da fábrica Sergipe Industrial, ou da do Confiança, né, a fábrica Confiança. Então isso foi criando aquela imagem para as crianças que realmente a gente tinha que torcer pelo Confiança, porque só se falava em Confiança, ou perdendo ou ganhando, né? Teve momentos bons naquela época, Sergipe várias vezes campeão, Confiança também campeão, e depois do bicampeonato, se eu não me engano, de 61, 62, não lembro bem qual foi o ano, aí me foge um pouco a memória. Então, aí foi que o Confiança realmente veio surgir, né, para o cenário nacional, principalmente naquele período de Rui, né, que foi artilheiro, né, do campeonato da Taça Brasil, né, que passou até Pelé e houve, né, aquelas coisas todas, todo mundo. Ficar na frente de Pelé, né? Mas como não tinha. Exato, como não era não é como o futebol de hoje, tudo é documentado, tudo é provado, e aquele gol que seria para Rui, botaram para Pelé. Assim a gente ouvia sempre essas histórias, a gente garoto, né? Repito, né? Garoto e passando para a juventude, sempre ouvia essa história. Então a gente tinha isso, né, de torcer pelo Confiança. E eu tinha raízes realmente do Confiança, como meu primo Jurandir, repito, né? Dília, meu irmão. Então nós passamos por esses dois. Minha irmã também jogava handebol ali no Clube do Trabalhador, que depois na sequência, né? Eu vim a jogar futsal, também é outro momento que a gente não vamos comentar. Então minha infância foi muito boa, foi aquela que de todo garoto queria ter. Jogar bola, tomar banho de praia, estudar, brincar com os amigos. E tocando no assunto dos amigos, teve a maioria dos jogadores ali, da galera ali, jogava futebol, todos eram bons de bola. Posso citar até alguns, posso esquecer até o nome de uns, mas vamos citar aqueles que a gente tem assim na memória. O Propari, Dai, Reildo, Carlos Goleiro, né? O pessoal Belém, né? Da família Belém, Davi, Rui. Então tem muitas e muitas pessoas, garotos que jogavam futebol. Então nem todos, né, seguem aquela carreira que está procurando naquele momento. Eu tive a felicidade de realmente seguir aquilo que eu acho que estava predestinado para mim. Perfeito. Nascido e criado no bairro industrial, viveu todo aquele ambiente, né, do início da trajetória do Confiança no futebol sergipano e nordestino. Eu queria que você falasse agora sobre o Nininho, torcedor do Confiança, né? Claro que antes de se tornar um atleta, a gente tem a paixão como torcedor. E aí você tem ídolos, jogos que marcaram, né? O clima de ir para um estádio com os amigos, como você citou muitos aí. Como era dia de jogo, ou no Sabino, ou no Batistão, independente. Como era o Nininho torcedor? Então, o Nininho torcedor foi aquele, como eu falei agora, né, há pouco instante. Aquele que a gente já, né, se criou sempre ouvindo o Confiança, né? Falando Confiança, grande time, aquele time que sempre marcou dentro do Sergipano no futebol nordestino. E a partir daí a gente realmente passou a torcer. Quando a gente passou realmente a entender de futebol, a gente passou a torcer pelo Confiança. O torcedor foi aquele desde a infância, né? Porque a gente já ouvia, né? Falando isso, teve o meu avô, né? Que já torcia pelo Confiança. Ele já bem adoentado de cama, gostava de ouvir o jogo do Confiança.
e eu era aquela criança que dava toda assistência a ele em termos de futebol, né? Porque tem aqueles rádios antigos e a gente tem que estar segurando aquele fiozinho, fio terra que chama, né? Para aumentar o som, porque se solta o som baixaria, ele não veria. Ele tinha problema também de visão, ele ficava deitadinho na cama e eu passava 90 minutos escutando jogo do Confiança, várias vezes. Então, a partir daí foi que ele, quando o Confiança ganhava, ele apertava minha mão, dava parabéns, quando perdia e ficava triste, mas naquele momento eu não entendia realmente o que era, né, o Confiança. Mas depois, com o decorrer do tempo, a gente veio vendo que realmente o que representa o que representa Confiança não pro bairro, não só para o bairro industrial, como para toda a cidade, como para todo o estado, para todo o Nordeste e aí por sequência, né, em todo o futebol brasileiro, nos dias de hoje. Então foi aquela história que já veio do tempo, né, de Rui, Tevevé, Jurandir, Alfeu, a gente brincava muito, Zé Mecânico, de Carlos, né? Então eu tinha conhecimento de tudo isso. Então a gente passa a ser torcedor de raiz, né? Porque é de pai para filho, né? De avô para neto e aí por diante. Então o Confiança representa muito para as pessoas, para o torcedor, mesmo que não seja aquele torcedor apaixonado, aquele que vai para campo, né? Dou exemplo como você que é fanático, mas tem o torcedor retraído que fica no radinho, que fica na televisão, então isso mostra a grandeza do clube. Então né? O clube não é só aqueles que vão para campo, né? Mas tem aqueles torcedor que fica em casa, fica ouvindo, né, a resenha dos comentaristas, como na minha infância. Como eu gosto de dizer, o torcedor é o que ele sente no coração dele, na sua emoção, que diz o quanto ele é torcedor. Não é, e eu sempre discuto isso com amigos, com relação a dizer, mas o cara não vai pro estádio, o cara não compra uma camisa, o cara não é sócio. Isso não quer dizer que o cara é mais torcedor do que ninguém. Eu acho que o torcedor é o que se emociona ao ouvir um jogo no rádio, como eu conheço muitos que não pisam os pés no Batistão, não porque não querem, porque não tem condições, por outros motivos, mas sempre tem a mesma emoção, né? Por estar ouvindo um jogo no rádio, assistindo na televisão, e se emocionam e torcem e vibram da mesma forma. Então eu acho que esse depoimento que o senhor falou agora, emocionado, serve de exemplo, né? Porque muitos jovens, falar assim, jovens hoje acham que torcedor é só aquele que vai pro estádio, e não é. Pois é, então nesse aspecto, peço até desculpa, né? Porque a gente, queira ou não queira, a gente relembrar o tempo de infância, de adolescência, né? Falar desse grande clube. Mas é como eu falo, então não é só o torcedor que vai para a arquibancada. Tem o torcedor do rádio, principalmente na época antes de mim, depois de mim. Porque tem muitos torcedores de radinho de pilha, de radinho de segurar o fiozinho para, né, o avô, o pai, né, ouvir o jogo. Então, o torcedor acho que é uma coisa só. Tanto que vai para campo, como aquele que fica em casa, né? Ou que fica na praia, vai com sua família, mas leva um radinho para ouvir o seu time, ouvir seu time jogar, se ganha, perde e tal. Se perde, tudo bem. Se ganha, vai comemorar. Então é mais ou menos por aí. Pronto, o senhor antecipou a próxima pergunta. E eu vou emendar nessa pergunta. A pergunta era qual a importância do rádio, né, na época. A gente sabe que o rádio tinha um maior alcance, né, do que a televisão como é hoje. Hoje mudou muito. Hoje, com o celular, a pessoa está ligada no mundo todo. Mas naquela época, qual a importância do rádio, né? E quais os cronistas esportivos que marcaram para você, como torcedor, e até como jogador depois, né? Já como profissional. E como era a sua relação com a imprensa, já como jogador? Bom, como torcedor de ouvir jogos, como eu acompanhava sempre, né? Desde garoto, principalmente o Confiança,
Pessoas que marcaram muito na minha infância, depois na adolescência, depois até como atleta, como você frisou. Eu acho que já é carta marcada, né? O Wellington Elias, Carlos Magalhães, né? Irandi Santos, né? Que eu tenho algumas entrevistas, né, com o Irandi Santos, que tinha um programa, o Craque e a Música. Sempre eu era convidado, isso já como atleta, né? Muita gente, né? Depois, quando o jogo é futebol, são vários, né? Não há de citar nomes, mas o Wellington Elias, Carlos Magalhães, veio Haroldo Lessa, Carlos Rodrigues e outros. Porque se a gente for citar todos, mas foram pessoas que marcou na infância, né? Principalmente Carlos Magalhães na hora de narrar o gol, né? Não é como hoje, você corta isso aí, né? Então, o Wellington Elias comentando, né? Então, o Wellington Elias atraía a atenção do torcedor, pelo jeito que ele tinha de comentar um jogo. Então, ele chamava o torcedor para ele, tanto o torcedor do que ganhou, do que perdeu. Então, todo mundo ficava ouvindo o Wellington Elias. Então, foi um dos que marcou muito na minha vida como torcedor e depois como jogador. Não só ele, como, né, todos esses que depois eu tive a felicidade de trabalhar com eles. Eu no futebol, eles na imprensa. E sobre a imprensa eu tive, né, essa felicidade de ser um jogador de destaque. Claro, né, tive méritos para isso, porque eu trabalhei para isso, tinha um pouquinho de talento e com a ajuda da imprensa, porque se a imprensa não divulga seu trabalho, você não vai ser reconhecido, né? Até por futebol de hoje. Se você não faz um bom trabalho nos treinamentos, nos jogos, educado desportivamente ou até particularmente, então dificilmente a imprensa vai comentar o atleta. Essa pergunta, desculpa interromper, essa pergunta não estava aqui no meu, quando eu organizei aqui, mas eu vou fazer. Até que ponto a imprensa influi na carreira do atleta profissional, tanto positivamente como negativamente? Influi naquela questão. Se às vezes você é um bom jogador, né? Considerado um dos melhores, né, do seu time, do seu município, do seu estado, mas você em si não se valoriza, o jogador em si não se valoriza, não procura trabalhar dentro do limite que você tem para trabalhar, para dentro de campo mostrar resultados, então não adianta nada. A imprensa, se você faz um bom trabalho, a imprensa vai divulgar. Se você é um bom atleta, a imprensa vai divulgar. Se você é bom caráter, a imprensa vai divulgar. Se tudo for o contrário, você só é bom jogador, a imprensa vai comentar só o bom jogador, não o atleta, não o amigo, não o irmão, o amigo, o filho, né? Então tem todos esses aspectos no futebol. Não é só chegar dentro de campo e correr atrás da bola. Tem vários fatores. Respeitar a imprensa, respeitar o torcedor. Às vezes você é xingado, é humilhado, né, em certos momentos, porque perdeu o jogo, porque perdeu um gol, ou porque é reserva. Então tem vários fatores. Então o futebol é gostoso, é emocionante por causa dessas coisas, porque é imprevisível. Hoje você está bem, amanhã possa ser que você não esteja. Por mais que você se cuide, mas aí vem a vaidade, vem, né, não falo amigos, né, amigos entre aspas, só convites para ali, convites para aqui, né, generalizando em termos de festa, de tudo. Então, futebol é complexo, não adianta a pessoa achar porque todo jogo faz um gol, né? E no outro dia, e no futuro, quando parar de jogar, como é que fica? Então o pessoal vai lembrar, pô, fulano era bom jogador, mas, né? Era isso, era aquilo, que era mulherengo, era amigueiro e tal, e fica. Então eu fui um desses atletas que procurei desde garoto, desde quando botei o pé num estádio de futebol. Não falo nem a parte juvenil. Quando pisei no Batistão, né, no gramado do Batistão, então a responsabilidade era essa, era de dar bom espetáculo, mesmo seu time perdendo, você procurar por onde fazer o melhor para o seu clube, para o seu treinador, para os seus colegas, e aí você vai se diferenciando. Às vezes tem até um jogador melhor na função, mas você se dedicando, se cuidando, a tendência é você seguir carreira. Foi o que aconteceu mais ou menos comigo.
esse assunto, né? Que a gente veio com a questão da imprensa e tal, a influência. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a trajetória do Nininho até chegar no Confiança. Quais foram as pessoas que te incentivaram, te ajudaram para que você tomasse aquela decisão de dizer vou ser jogador de futebol? E quem eram seus ídolos na época? Claro que a gente, quando quer chegar a fazer alguma coisa, tem ídolos. Isso é em qualquer setor. No futebol não é diferente. Você se espelha e dizer eu quero jogar porque eu vi fulano de tal jogando e eu quero ser como ele. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Pronto, saindo dessa fase, né, de infância para adolescência, conversamos a ir para o SESI, era no Clube Trabalhador, né, ali na Simeu Sobral, com a João Rodrigues, próximo ao mercado, tem um ginásio do SESI, que chamava na época Clube Trabalhador. E ali já tinha um treinador, né, que era Rui, treinava o time do SESI, né, até hoje eu tenho uma foto aqui no time do Fortaleza, né, com ele, e jogando já salão, eu com 14, 15 anos, né, já jogando salão ali com o pessoal, essa turma, né, que saiu toda lá da Rua São Luís, Rua Belém, foi toda ali pro SESI, né, jogar futebol, futebol de salão, que hoje é o futsal. Então a partir daí foi que a gente foi vendo que as pessoas elogiando, o treinador Rui, no caso, sempre me botando, já se preocupar no treinamento, condição de bola, de passe, como a gente fala hoje, né, o manjadinho, né, e sempre me destaquei no futsal. É tanto que teve um torneio da Indústria e Comércio, se eu não me engano, e eu participei pelo time do SESI. E o presidente da CNI, se eu não me engano, era Albano Franco. E nesse torneio, CNI, né? E eu fui artilheiro desse torneio, jogando já com os times amadores, que era considerado adulto, né? E o time do SESI tinha um ou outro assim um pouco mais velho do que eu, mas eu tava com 15 anos, se eu não me engano, nesse período. E fui artilheiro no futsal, né? Até hoje tenho uma medalha aqui guardada com muito carinho. Recebi das mãos, né, de Albano Franco, né, essa medalha. Então começou por aí. Então foi surgindo o nome de Ninho ali no futsal. E por coincidência, Rui, que era o nosso treinador, não é Rui, nosso amigo, né? Rui de Maria Di, né? Que é um grande parceiro também, o grande Rui, grande parceiro. E a partir daí, jogando salão, Rui era treinador já do Fortaleza, né? Daniel Soares, que era ali de Santo Antônio, né? Que é vizinho ao bairro industrial, como todos sabem. E já tinha esse time Fortaleza, já tinha sido campeão, né? Sergipano, não sei se foi em 66, 67, já tinha história. O Fortaleza já tinha, né, história como um dos times, né, mais organizado na parte amadorista, né? E podia, claro, como até hoje, participar do campeonato sergipano. Então, a partir daí, Rui me levou para Fortaleza. No Fortaleza já passei a treinar em campo, né? Campo oficial de 11, e era em um campo, era em outro, tal. Quem tinha mais respaldo era o Confiança Sergipe, que tinha, né, seus campos de treinamento, e Fortaleza não tinha. Às vezes a gente saía para um lado... Se sentiu bem a sair do futsal pro futebol de campo, como se estivesse em casa, ou teve dificuldade no início? Não, muito bem, porque mesmo jogando no campinho lá do bairro industrial, a gente não jogava só no campinho do bairro industrial ali próximo à prainha, esse que eu já frisei, mas tinha o Independente. Todos que moram no bairro industrial, né, principalmente da minha época e alguns um pouco mais para cá, lembra do Independente, que já era Campo Grande. Quando os adultos não estavam... já se aproximava e era oficial, isso. Só que era de areia de praia, né, que era do lado de uma canal, né, e tal. E quando a maré também baixava, que a canal baixava, a gente, todo mundo tinha trave, era um campo organizado, para a época, né. Era de areia salina, né. E eu já jogava também, mesmo garoto. Quando terminava o baba dos adultos, então a gente já fazia nossos times. Então eu não senti muito. Quando eu fui para Fortaleza já, né? O que a gente sente é o uniforme, é a chuteira, né? É aquela coisa que muda um pouco. Você jogar descalço a infância toda. Depois salão. Para ir para o futebol de campo, né? E às vezes não pega uma chuteira adequada, aquela coisa toda, um meião furado, um meião, né, grosso. Então, mas isso é o mínimo para aquilo que o atleta quer enfrentar na vida.
Então a partir daí teve um jogo, pronto, me afirmei, né, no time do Fortaleza, já como titular, em pouco período, e teve um jogo no Batistão. Foi um clássico, o Sergipe Confiança, e na preliminar foi o Fortaleza e os Diferentes. Um time que até hoje existe, se eu não me engano, está em Lagarto. Era aquele pessoal que sabia jogar, tudo, mas cada um conseguiu seu espaço, né? De bancário, de funcionário disso, daquilo, do comércio, e tem esse time diferente. Era um bom time. E teve esse amistoso, Fortaleza e os Diferentes. Eu no Fortaleza, claro. Isso uma hora da tarde, né? As antigas preliminares que existiam, que era muito gostoso. E a galera, aquele pessoal mais antigo, chegava cedo no Batistão para procurar um lugar melhor e tal e tal. Então, queira ou não queira, a gente já entrava em campo, já tinha uma responsabilidade, sabia que tinha torcedor, né? Então, nesse jogo, eu fiz um gol. Bola vai, bola vem, eu fiz o gol. Aí, por coincidência da vida, eu saí correndo para comemorar onde? Na torcida do Confiança, né? Porque o banco era lá e você garoto, né? Você nem sabe, né? Mas a do Sergipe praticamente não tinha quase ninguém. A gente corria, né? Que o banco do Fortaleza ficou do lado realmente da do Confiança e pronto. Aí a partir daí, uma semana, 2, 3, um mês, não recordo muito bem. Aí, como eu citei antes, né? Apareceu Menezes. Já teve outros amistosos, né, no Fortaleza, no Batistão e tal, e em alguns campinhos por aqui. E eu sempre já me despontando. Foi quando chegou Menezes, Antônio Menezes, né, jornalista, né, que ele era diretor de futebol da base do Confiança, né, ele não tinha mais, era juvenil, né, hoje chama base. Então foi ele e meu irmão dele, lá no vestiário, me chamando, não quero não, eu quero. Não, porque eu não imaginava ser jogador, né? Você com 15, 16 anos, beirando 16 anos, não imaginava assim que, ir pro Confiança, um time que eu admirava e tudo, aí no momento você se assusta. Não, você vai ficar lá, vai ficar treinando e tal. Você vai, pô, aí viu a história, né, da troca, né, por chuteiras, de bebê. Mas a questão não foi essa. Quando eu fui transferido pro Confiança, eu tinha disputado já o campeonato juvenil pelo Fortaleza. Então, aí no mesmo campeonato. Isso. E foi uma das minhas felicidades que ocorreu isso. Por quê? Eu cheguei no juvenil do Confiança, não podia jogar, né? Só jogava amistoso. E era raro amistoso. Então, o que é que fazia? Nessa parte que eu quero chegar que vem a próxima pergunta. Como o senhor falou, não podia jogar porque já estava federado pelo Fortaleza, né? Tem que esperar até os trâmites legais, né? Digamos assim. E aí é onde vem a pergunta. Mininho transferido para o Confiança, na base juvenil, como o senhor fala, né? A base hoje. Como foi aquela vivência ali, que creio eu foi muito rápido, né? O Nininho aspirante atleta profissional, na base do Confiança. Então, aí dando sequência, aí fui, nessa de eu não poder, nessa que eu não podia jogar o campeonato oficial, eu passei a treinar junto com os profissionais, entendeu? Já aquele time o time de 74, 75. Então eu já no juvenil, aí faltava jogador. Aí o saudoso Edmil Cruz, Nininho, vai você, fulano, completar o time de baixo do profissional, tá? Então isso me ajudou muito. E os treinos do Confiança, ou na fase boa ou ruim, na época e até hoje é assim, os torcedores tá ali, aqueles torcedores do bairro industrial, do Santo Antônio, vai todos assistir. Então já me via ali, eu dando um drible em Dudu, né? Em outro jogador ali e tal, magrinho, cabeludo, tal. Fui me despontando. Então chegou a um ponto que eu passei em pouco período. Pronto, como eu não podia jogar no juvenil, eu já acompanhava, nessa trajetória que eu estou te falando, quando chegou no profissional, eu já acompanhava os jogos do profissional.
já me convidava, eu ficava no banco, pessoalmente chamava, ou chamava pré-temporada, né? Não, fazer um amistoso no interior, eu ia, ficava no banco, saía só na foto, mas né, não jogava, mas saía na foto, porque tirava o time todo, né, os 16 que iam. Então, minha vivência no juvenil foi essa. Aí, a partir daí, eu, como juvenil, já comecei a pegar um nome, né? Carlos Magalhães já falava meu nome, o Hélio Elias já falava, os repórteres já falavam, né? Raimundo Macedo já era repórter de um programa lá de Carlos Batalha. Somos contemporâneos, né? Em termos de época, de idade. E já, Nininho já estava surgindo. A partir daí, como eu entrava ia sempre treinar com profissional, foi mais fácil me encaixar, entendeu? Aí foi quando o seu Edmur realmente formou um bom elenco. Já tinha eu, tinha Carioca, que Carioca foi mais ou menos, a história foi idêntica a minha assim, né? Também surgiu rápido, veio Carioca, veio China, veio Paulo César, um centroavante bom, que era do Rio Grande do Norte, mas veio o garotão pra cá, lembrava muito o estilo de Nunes, e muita gente boa, Marco, goleiro, Walter, que chamava Ferrete, e ali a base era muito boa, né? É tanto que surgiram desse time mesmo, eu cito vários jogadores, né, que realmente seguiu carreira. No caso foi Carioca, China, Roberto Menezes, que é Roberto Jararaca, né? Outros zagueiros lá que no momento, se a gente for lembrar, é difícil lembrar o nome de todos, mas foi um time, foi uma base muito boa. É difícil lembrar o nome de todo mundo. Inclusive alguns amigos aqui do Bancada Azulina mandaram algumas perguntas. Antes de fazer essa pergunta, eu queria perguntar o seguinte: o senhor juvenil, claro que a gente sabe que na trajetória do atleta ele faz alguns treinamentos no time profissional, né? Time de cima, te chama, né? Chamou para treinar. Isso. O senhor já como na posição, como um ponta direita que tinha na época, quem era o lateral esquerdo? No caso, a gente imaginando aqui, que na época do senhor como juvenil, que o senhor ia treinar e dizer, vou ter que driblar aquele cara. Então, como eu frisei antes, né, foi no caso do Dudu, porque Dudu já era um jogador já super experiente, né? Era aquele jogador viril, que na época tinha que ser viril, o cara não tinha uma condição física muito boa, né? Tinha condição técnica, mas não tinha física. Enfrentar um garoto surgindo, então sempre tinha aquela dificuldade de violência, né? De vir só no corpo do adversário. No meu caso, então joguei não só Dudu, teve outros jogadores. Mas o que eu lembro mais assim na base, saindo da base para o profissional, é ter que enfrentar Dudu. E a gente ficar no íntimo com receio, né? Mas quando a bola chega no pé e o jogo começa a rolar, você vai perdendo. É como se diz hoje, né? O nervosismo, o friozinho na barriga e tal. Aí você vai também conhecendo o oponente, o adversário. E aí eu fui, mas Dudu foi um dos testes principal para me seguir no Confiança, foi ter que jogar contra Dudu, claro, e outros, né? Mas o momento foi Dudu. Eu perguntei isso porque o nosso amigo Ari aqui do Bancada Azulina, né? Ele fez uma pergunta que pode se encaixar assim com o Dudu. Mas ele perguntou assim, quantos dribles Nininho teve que dar em Tinteiro para conseguir se tornar titular? Ele até botou, Nininho vai rir. Mas eu não sei se Tinteiro, nessa época, estava já no Confiança. O senhor pode falar melhor, né? O Tinteiro foi numa sequência bem depois, né? Que Tinteiro já foi em 77. Né, que a gente foi, né? O já profissional, a gente já titular, né? Ele na lateral esquerda e na extrema direita, que ele veio contratado para reforçar para o Campeonato Brasileiro, né? Então o Tinteiro aí, para o começo de carreira, não foi Tinteiro, né? Foi Dudu e teve outros, né? Teve outros jogadores, mas Tinteiro, nós jogamos junto na mesma equipe. Em 77 e depois ele continuou em 78. Isso é aquela coisa do imaginário do torcedor. Exato. Inteiro, tenho certeza que marcou época no Confiança nessa época. Sim, grande lateral esquerdo. Isso. E o senhor teve uma confiança muito grande por treinar, estar ali junto com o elenco, né? E deve sim ter enfrentado ele nos treinos, né? Não, mas claro, porque nem a gente nunca é titular absoluto, né? Sempre tem o treinador
Tem várias situações de jogo. E tinha momentos que treinava contra ele, mas o estilo de Tinteiro é um estilo técnico, né? Ele não é de dar pancada, de nada, era tomar bola na classe. Foi um jogador sensacional, é tanto que jogou no Flamengo, né? Isso nem se discute essa parte técnica dele. E é um cara eficiente, tanto na marcação como com a posse de bola. E eu tive essa felicidade de jogar ao lado Tinteiro, jogar contra em termos de treinamento, mas em termos de dar drible mesmo, tentar fazer alguma coisa para seguir carreira, foi contra Dudu. Verdade. Falamos muito sobre adolescência, infância, torcedor Nininho, e aí chega aquele momento. Nininho, jogador do Confiança. Nininho já firmado, né, ali fazendo parte do elenco. E a gente queria saber a emoção de vestir a camisa azulina. Vestir a camisa do Confiança no Batistão lotado, nos jogos decisivos, aquele primeiro momento de entrar em campo, alguma lembrança marcante com a camisa do Confiança. A gente queria falar um pouco sobre isso, do Nininho já profissional. Bom, sobre minha questão como profissional do Confiança, foi importantíssimo, né? Porque teve a questão do primeiro momento. Eu queria falar antes da questão torcedor e de ídolo. Você lembra, né? Que nós comentou aí, não sei se eu falei sobre isso. Né? Então, em 74, 75, o Confiança fez um grande time. Né? Que era, não sei, o goleiro, eu acho que era Raimundinho, era Duquinha, a zaga tinha Dema, tinha outro, né? Não sei se era Dudu, era Luiz Carlos, tinha uma galera muito boa. Certo? E meus ídolos nessa época, eu me espelhava assim em ver jogar, de ouvir muito falar. No caso, era Luiz Carlos e Nunes. Porque Luiz Carlos chegou no Confiança que ele foi juvenil pro Santos, Luiz Carlos Bossa Nova. Que ele foi pro Santos, né, como juvenil, depois voltou e tal. E eu era ainda torcedor. Ainda estava engateando no juvenil. Né? Tava naquela história que eu li. Inclusive, uma foto. Teve o aniversário do Confiança, agora dia 1º de maio, e uma foto que rolou nos grupos e WhatsApp tudo, e tem justamente no time do Confiança, se eu não me engano, do ano de 75, tem Nunes e Luiz Carlos. Isso. Bossa Nova no mesmo time. Então é outra história que eu tenho que contar, essa transição, né, de 70, de 74, 75, no caso 75 já, que eu já estava no juvenil, para minha passagem para pro profissional. Então nesse período eu já treinava contra Nunes, contra Luiz Carlos, né? Ivo, Tom, aos poucos a gente vai lembrando o nome das pessoas, essa zaga que eu falei com Dema, né? Samuca já estava nesse time. Então era um grande time, só que perdeu 2 anos seguidos para o Sergipe. Foi o bicampeonato do Sergipe, né? De 74, 75. E eu ali no juvenil, tá, mas não ligava muito assim, sentia como torcedor, não como que eu não era atleta ainda, né, do clube, era da base, assim, e a gente não se incomodava muito assim em termos de perdeu o Sergipe. E realmente o Sergipe era um grande time. Já tinha Joãozinho, tinha Cabral, tinha Marcílio, né? Paulo zagueiro, Marcelo goleiro era. E pouca gente sabe, mas Joãozinho, antes de vir fazer história no Confiança, foi do Sergipe. Foi bicampeão do Sergipe. Então, a gente tinha raiva de Joãozinho, a gente garoto, né? A diferença de Joãozinho pra mim é de 3 anos, ele, Luiz Carlos, 3, 4 anos. Então já ouvia falar em Joãozinho. Aí quando o Confiança perdeu o título de 75, já no final de ano e tal, que nesse ano eu já estava junto com eles, né? Já via Nunes lá, falava muito de Nunes, que ele era isso, mas ele era muito aplicado. Nunes, quando terminava o treinamento, eu ficava na arquibancada. Às vezes a gente treinava logo cedo e aproveitava ficar ali vendo os treinos. Ele ficava o tempo todo chutando bola. Seu Dequinha era o treinador, né? Dequinha que jogou no Flamengo e tal. Marcou época aqui no futebol sergipano. Então o futebol sergipano é rico de história, de grandes jogadores que vieram de fora e marcou época aqui. Então eu ficava ali, né? Vendo Nunes, Luiz Carlos. Então eram meus ídolos. Joãozinho ainda não estava no Confiança. Foi daí que surgiu. Aí veio o 76.
foi essa mudança da Federação Federação Sergipana de Esporte para de CBD, né, e Federação Sergipana de Esporte para a Federação Sergipana de Futebol. E aquela briga toda, eu sei que nessa briga de diretoria, de politicagem, né, em termo esportivo, o Confiança fez praticamente todo o time. Como eu já estava no juvenil, né, já estava, né, com o meu nome ali já um pouco, né, sendo comentado pela imprensa, pelos torcedores, aí formou um time. Aí foi quando veio Gilson, Ficina, Lorival já era do time de 74, 75. Aí lateral esquerdo era outro rapaz, não lembro. Aí Dudu já estava no time como cabeça de área. Mas quando formou o time, ele foi para... Ele era lateral esquerdo, Dudu, isso. Aí quando formou esse time que eu entrei de 76, Dudu passou aí para cabeça da área. Quem era mais? Tinha 75, aí veio mais. Tinha Dudu, aí Samuca, Joãozinho, que veio do Sergipe, naquela história, né, de federação. Já tinha Luiz Carlos, né? Então começou a formar o time. E foram me buscar no juvenil. Não, porque Tom já estava desgastado. Tinha Ivo. Tom era extrema-direita e extrema-esquerda. Ivo extrema-direita. Ainda tinha Lauro. Depois jogou comigo no Sergipe, né? E depois no Vasco, tal. E eu surgindo ali, eu via tanto jogador assim, como é que eu vou jogar aqui nesse time? Mas aí Deus tão bom, né? E as coisas tudo bem traçadas, que formou o time. Esse time que todo mundo sabe, né? Pelo menos de 76, a maioria sabe. Que acompanhou, sabe de qual esse time aí. Do goleiro ao ponto esquerdo. Então, o time que marcou mais foi o de 77, né? Porque foi aquela campanha do brasileiro. Mas foi formado em 76 esse time. Né? Porque pegou Zé Luiz no Cotiguiba, Gilson em Feira de Santana, Ficina veio do Bahia, que teve problema lá de contrato, tal. O treinador Alberto Menezes, ele estava em 76 ou ele só chegou em 77? Chegou em 77. Então, e já pegou esse grupo meio que esse foi. Então, aí veio Ficina, aí o Lorival, né, que já era do time de 74, 75. E não tinha lateral esquerdo. Foi que, pronto, o primeiro treinador desse time foi Edmundo Cruz, que ele saiu do juvenil e foi pro profissional. E automaticamente, né, porque ele já era meu treinador na base, foi ele que me levou, né, pra compor esse time. Aí era Dudu lateral esquerdo. Era lateral esquerdo Dudu. Aí, não tinha um cabeça de área. Aí tinha Zé Raimundo, que tá na foto. Zé Raimundo jogou no Sergipe, zagueiro, muito bom, o Moreno. Porque tem Zé Raimundo que jogou na Portuguesa e tem Zé Raimundo, o Moreno, né? São detalhes que pouca gente sabe. Aí chegou para Dudu. Chegou para Zé Raimundo, seu Edmundo. Quem vai jogar na cabeça da área? Zé Raimundo, você vai? Ele, não, que eu tô ali atrás e tal, já tô nessa idade e tal. Aí Dudu disse, eu vou. Dudu lateral esquerdo, né? Só para dar pancada no povo, né? Aí disse, não, vou pra cabeça da área. Pronto, aí ficou Dudu. Aí ficou Dudu, Samuca e Luiz Carlos, que era do time de 74, 75. Aí no ataque, aí ele me botou na extrema direita, Mica centroavante e Joãozinho. Esse foi o primeiro time que o Confiança formou para dar aquela engrenada pro bicampeonato. Aí a partir daí, né, o time engrenou. Isso. Então, aí sobre a minha questão, né, de como atleta, meu primeiro jogo, por incrível que pareça, o mais emocionante não foi nem no Batistão, que eu já tinha jogado no Batistão várias vezes, amistoso, né, desde a época de Fortaleza, já conhecia um pouquinho. Não em número assim de torcedores, né, de pressão. E meu primeiro jogo realmente valendo como titular no Confiança foi impropriar contra o América. Já esse time que eu citei agora. Não, vai você. E aí, vai botar. Aí tem os a favor e os contra. Não, tá verdinho, magrinho, que não sei o que e tal, caixa de fósforo. E aí por diante, nesse jogo, ganhamos de 3-0. Deu rapidinho, demos 2 cruzamentos lá e tal. Ficina fez o gol e tal. Aí o Hélio Elias e outros, né? Não é pra botar o Hélio Elias não nisso aí, né? A imprensa, né?
falou, o ataque do Confiança é de fritar bolinhos. O Hélio Elias falar nos comentários, né? Porque como é que pode? Por isso que ele chamava a atenção do público, né? Os gols do Confiança foi Pedrinho, lateral esquerdo, que Dudu foi pra cabeça da área, né? O gol foi de Pedrinho, Lorival e Ficina. Quer dizer, na época, um zagueiro fazer um gol era uma coisa, achava que era um absurdo, porque o ataque não tava funcionando. Tá entendendo? Tá ouvindo? Pronto, aí teve esse jogo que foi muito. Aí a torcida entrou em campo e eu me abraçava. Eu achei que tá acontecendo aqui. Porque eu joguei bem. Então foi esse jogo que marcou, em termos de começar, foi esse jogo. Confiança em América de Propriar. Porque na época também os times era tudo bom, tudo competitivo. O América, o Propriar, o Estanciano, né? Santa Cruz, Maruinense, o Itabaiana do Lagar nem se fala, que era do nível dos times grandes, né? Como Sergipe, Confiança Sergipe Itabaiana. Então o jogo que me marcou nesse período, eu começando, foi esse jogo lá em Propriar. E a partir daí a torcida e a imprensa começou a me ver, né? Como diz na época, com os bons olhos, né? E a partir daí foi desenvolvendo. A gente fomos campeão sergipano, fiz alguns gols, né? Participei de jogos importantes, fiz gols também importantes. Para lembrar assim, um momento, um gol exato nesse período de 76 é difícil. Mas de 77, como a gente campeão, fomos pro Brasileiro. Não fizemos uma boa campanha, mas o time já mostrou alguns resultados, né? Não ficou lá na zona de rebaixamento. Não tinha rebaixamento, mas entre os últimos, né? A gente ficou naquele meio termo. Regular. E eu, Joãozinho, Luiz Carlos, todo mundo já se destacando ali do meio para frente. Aí quando veio 77, aí veio outra renovação, né? Aí veio o Dery, veio o Cacau, né? Veio o Marcílio. Aí foi mudando. E eu no time. E veio outros jogadores, né? Hélio Jacaré, né? Que foi o jogador que marcou em 77, né? Quem disputava ali a briga era ele e era Marcílio e Hélio. Porque nesse período Mica já tinha saído, se eu não me engano foi pro Itabaiana, não recordo bem. Então já foi outro time que encaixou muito bem, né? Aí Samuca, Dery, Luiz Carlos, tem uma base muito boa. E falando individualmente, eu permanecendo, que era difícil, né? No meio de tanta fera, um que tá começando, né? Do juvenil, desnutrido, que eles chamavam na época, né? Jovem, com 17 a 18 anos, já sendo campeão. Mas graças a Deus, deu tudo certo em 76, 77. E daí por diante, mesmo sem ganhar títulos, a partir de 78, eu era destaque do Confiança. Depois Joãozinho foi embora, né? Luiz Carlos, Zé Luiz e tal. E eu fui um dos remanescentes, né, que ficou ali. Então eu era considerado uma joia para Confiança, que poderia ser o próximo a ser negociado para o clube ganhar, né, algum dinheiro ali para ir mantendo. Porque o clube vivia de renda e de negociar jogador. O senhor citou aí vários companheiros de equipe da época. E tem uma pergunta aqui do nosso parceiro Lucão. Alô, Lucão, Lucas Oliva. Lucão teve naquele jogo do Topados de 2017, né, que Sergipe Confiança, ele ficou impressionado com o futebol de Nininho, né, muito mais velho do que teve Valls, teve Rafael Vila, teve Ita, teve muita gente naquele jogo, né, e ele ficou impressionado com a qualidade, né, do futebol apresentado naquele dia. Enfim, o Lucão pergunta aqui, quem foi o jogador desse grande time do Confiança de 77 que lançava mais bolas para o senhor, né? Aquele cara que você olhava assim, ele vai meter o gol no fundo, e o centroavante que você deu mais cruzamento para fazer gol. Quem foram esses? Pronto, quer dizer, a primeira pergunta é fácil, né? Todo mundo acho que deve imaginar que é Luiz Carlos Bossa Nova, né? Que Luiz Carlos para fazer lançamento, tanto pro lado direito, pro lado esquerdo, em diagonal, bola entre os zagueiros, e a gente já tinha jogadas ensaiadas. Nós tínhamos uma jogada ensaiada, Joãozinho muito bom do lado de lá, e eu, né? E Joãozinho já tava com um nome, né, bem mais
fortalecido do que o meu em termos de futebol, e a preocupação mais dos times que jogavam, os times que jogavam contra a gente, se preocupar mais Joãozinho Luiz Carlos, que era meia, né? Era o setor mais forte do Confiança, que era Joãozinho Luiz Carlos, né? Claro, com lateral esquerdo, com cabeça de área e aí por diante. Então, esqueciam de mim. Eu ficava com quem não queria nada, né? Pelo lado direito, né? Bem aberto, o lateral olhando para mim, pô, esse cara não quer jogar não, E quando o Luiz Carlos, certo setor do campo, que eu sabia que o Luiz Carlos ia dominar essa bola, eu já estava movimentando e saindo em velocidade. Quer dizer, eu já ganhava um tempo na frente do lateral. Quando ele girava para minha... Aí Luiz Carlos, ou metia, que a gente chamava na época, né? Na bandeirinha, né? Ou em diagonal. Então já chegava dominando, driblando. E quando o zagueiro... Quando eu dominava a bola, que o zagueiro vinha na cobertura, aí ficava mais fácil, porque eu já estava com ela dominada. Ou para driblar ele, né? No mínimo conseguiria uma falta, ou então geralmente era cruzamento. E de falar em cruzamento, de lançamento na área, de 3 cruzamentos, geralmente o centroavante fazia um gol. Lançamento meu, né? Não é querendo botar confete na coisa, não. Mas pode perguntar qualquer outro, os torcedores da época e jogadores mesmo. Então, de 3 cruzamentos, e é a lógica, né? Se você dá 3 cruzamentos, vai na linha de fundo ou em bola em diagonal, não servir o seu colega, então é melhor ser lateral direito, só marcar, ou então ficar no banco vendo os outros jogar. E graças a Deus acontecia comigo. Mas em termos de centroavante, graças a Deus, todo centroavante que jogou comigo, pode perguntar, fazia gol. A partir de Mica, depois veio Marcílio, veio El Jacaré, Jorge Demolidor, né? E outros que passou assim rápido. Então, eu não me preocupava em fazer gol, eu me preocupava em criar jogada não só para o centroavante, como os meios que vinham chegando, né? E sempre que podia, eu estava próximo à área, né? Eu tinha, queira ou não queira, uma técnica boa, uma visão de jogo no espaço que eu utilizava para fazer gol de fora da área, fazer gol em diagonal, né? Tirando do goleiro, chegando no rebote, fazendo gol de cabeça mesmo com esse tamanho. Então, tudo questão de posicionamento. Então, eu não tenho que reclamar desse time, né? Do Confiança e do Confiança em si. Esse Confiança de 77, claro, eu não vivi isso, né? Nasci em 81. E a gente escuta muita história, mas eu acredito que se não for igual, ou até melhor, do que vivências que a gente teve agora mais atuais com Confiança, como o Ramos Subdragão em 2008, ou como Confiança agora de conseguindo o acesso, né, em 2019, enfim, momentos do clube. Mas esse de 77 teve uma coisa assim, mágica, digamos assim, porque enfrentou grandes clubes, né, do cenário nacional. Né, era um campeonato unificado na época, não é o regulamento de hoje, e o Confiança foi destaque no Brasil. Né, tem reportagem, né, tem revista Placar, tem destaque, o Alberto Menezes, Joãozinho, enfim, aquele time. O amigo aqui, o Lucas Matheus, ele faz uma pergunta perguntando como era, né, para vocês, como atleta de Confiança, como é que vocês viram o campeonato nacional, né? E se tinha um tipo de preparação especial para enfrentar times como o Flamengo, o Fluminense, né, o Botafogo, né, o eixo de São Paulo, o Grêmio, São Paulo, o Santos, né, os times do sul do país, e jogar com grandes craques do cenário nacional, jogando em seleção brasileira e tudo. Qual era a visão de vocês na época, como atleta, de olhar e dizer, pô, eu estou jogando contra fulano de tal, né, que tem um destaque no Brasil todo. E que momento foi esse? Bom, essa questão do time de 77, o time era tão bem entrosado, tanto dentro de campo como fora de campo, nos treinamentos também, nas pré-eleções, né? Que eu acho que qualquer treinador, não desmerecendo, né? Alberto Menezes foi um grande treinador, mas Alberto Menezes, como treinador, ele moralizou a equipe, né? Porque tecnicamente o time era muito bom. Do goleiro ao ponto esquerda, se dizia assim. Não tinha nenhum cabeça de bagre no time. O único que se dizia assim, que não tinha muito talento, era Dudu. Você vê, Dudu, um grande jogador, mas porque pela técnica apurada dos outros. E eu começando, ainda não tinha aquele nome, né, a nível nacional. Tinha jogado em 76 o brasileiro, mas não foi
Tive grande destaque, né? Fui destaque em 76 também, depois vou contar a história do jogo contra o São Paulo. Mas de 77 a gente jogava, como se dizia, jogava por música. Tanto que na época teve um jogo aqui contra o Curitiba. Nós ganhamos, não sei se foi 1-0, 2-0 e tal. E a gente botou o Curitiba na roda. Foi quando surgiu o Chocolate, que um dos repórteres da época, até de fora, de São Paulo, não sei, do Rio. Pô, rapaz, como é que vocês conseguem tocar bola? Não foi toque de bola não, foi chocolate. Tanto que hoje muito usa essa palavra, né? Chocolate, porque era tão que não quero. Lembra de Antônio Marques, né? Aí já é um assunto entre a gente. Que tão que não te quero, isso a gente já fazia em 77, né? E sobre... Então era um time super bem entrosado. E por que era bem entrosado? Porque os jogadores queriam. Porque cada um se cuidava individualmente. Concentração. Aqueles que gostavam de sair para ali, para aqui, pouco importava. Era o compromisso nos treinamentos, nos jogos. Então tinha isso com a gente. E era... chegava na concentração, a gente chegava na sexta-feira à noite, já tinha uma reunião só dos atletas. O treinador, nada, não participava. Né? Tinha o capitão, que era liderado por Oficina, né? Sempre foi o capita, o cara que realmente dava sustentação tanto dentro de campo como fora. Era o cara que ia conversar com a diretoria, era o cara que ia falar com o treinador. E sério, não era aquele que não é assim. Ele dizia, não é assim não, vai ser do nosso jeito. Ele disse, bom, se é do jeito de vocês, eu acho que a coisa vai mudar. Porque a galera lá tá sem dinheiro, tá sem meião para treinar. Como o time a nível nacional, disputando o brasileiro, não vai ter condições não. Aí de repente vinha tudo aquilo, né? Dentro da época, uma chuteira melhor, uma roupinha para treinamento melhor, não é como hoje, né? Que hoje patrocinadores da uniforme. E sobre o jogar contra Zico, contra Andrade, contra Adílio, contra Rivelino, né? Raul, goleiro, Valdir Pérez, Jairzinho, né? Em 76 tive a felicidade de jogar lá no Mineirão contra o Cruzeiro. Jairzinho era o extrema direita, o centroavante era Palhinha, o primeiro Palhinha, né? O famoso, né? Então, Piazza, né? O Luiz Piazza, que foi da seleção de 70. Então eu joguei com essa galera toda. Mas a gente tem que mostrar o nosso serviço. A gente não pode estar olhando para Zico jogar e Zico jogando e não assistindo. Então a gente tinha que jogar também. Como o nosso time era bem entrosado, então a gente esquecia um pouco. Por mais que a gente achasse que os caras eram grandes jogadores, que eram nossos ídolos, né? Que Zico sempre foi ídolo de todos os jogadores. Então a gente esquecia um pouco do famoso lá do Sul, né? Pra gente ser famoso no futuro. E foi o que ocorreu. A partir daí, ganhamos do Fluminense, né? De 1-0, gol de Luiz Carlos. Fizemos aquele jogo memorável no Maracanã. Ganhamos do Curitiba, empatamos com São Paulo. Então teve grandes e grandes jogos nesses 2 anos de 76 e 77, que a gente tem que só festejar e ficar na memória como até hoje. Pra cima e vamos subir, dragão. Pra cima e vamos